Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre a diferença de programação do treinamento de força para o indivíduo iniciante e para o indivíduo avançado. Olha só, quando a gente fala sobre o indivíduo iniciante, esse cara vai ser um cara que treina mais ou menos por 6 meses de forma regular. Então é um cara que geralmente estava sedentário, sem praticar nenhum tipo de exercício físico, e iniciou o treinamento. Um cara com até 6 meses de treinamento vai ser considerado um indivíduo iniciante. O indivíduo avançado é o cara que vai ter um tempo superior de treinamento a 1 ano ou 12 meses. Então esse cara que já treina há mais de 1 ano ou há mais de 12 meses vai ser considerado um cara avançado. É uma forma da gente classificar que é cronológica, ou seja, pelo tempo. Então é importante que também esse cara tenha tido um aumento, por exemplo, de força ideal, tá? Que ele tenha tido, por exemplo, aumento de massa muscular. É um cara que tem um aumento de performance. Porque olhar também só pelo tempo de treinamento é muito raso. Então, às vezes, você pode ser um cara que treinou 6 meses, um cara 1, né? Vamos botar um indivíduo 1 que treinou 6 meses, mas treinou 2 vezes por semana. E aí você pode ter um indivíduo 2 que treinou pelos mesmos 6 meses, mas treinou, por exemplo, 5 vezes por semana durante 6 meses. Então, a quantidade de treinos vai ser diferente e logo, né, a capacidade também, a performance, ela pode ser diferente entre esses dois indivíduos. Tá? Então, avaliar, né, a coordenação motora, força, massa muscular, composição corporal, performance, para ver também se esse cara é um cara avançado ou não. Tá? Então, olha só, qual seria, né, as grandes diferenças em relação à prescrição do treinamento de força para o indivíduo, por exemplo, iniciante e um indivíduo avançado? Né? O indivíduo iniciante, ele vai se adaptar, né, a diferentes estímulos. O que eu quero dizer com isso aqui? Que ele vai se adaptar com diferentes estímulos. Mesmo que você prescreva um treinamento com baixo volume e baixa intensidade de treino, esse cara, por ser destreinado, e o nosso público de hoje em dia geralmente é um público muito destreinado, que às vezes está sedentário por 5, 10 anos sem praticar exercício físico, qualquer tipo, né, de treinamento que você prescrever, de baixo volume, de baixa intensidade, esse cara, ele aumenta a performance dele. Então, nesse cara aqui, você não precisa fazer muitas variações. Você não precisa ficar o tempo todo mudando, por exemplo, método de treino. Você não precisa, com esse cara, usar métodos de treinamento avançados, como, por exemplo, um drop set. Você não precisa usar, por exemplo, uma pirâmide. Você não precisa, por exemplo, usar um bisete para o mesmo grupo. Você até poderia usar um bisete, por exemplo, para otimizar o tempo, para tornar mais dinâmico, mas é utilizando grupos musculares diferentes e não o mesmo grupo, que vai dar um estresse muito grande naquela região ali. Tá? Então, para esse cara aqui, você não precisa ficar pensando em variações rápidas de métodos de treinamento. Você pode, né, ao longo de meses e meses de treinamento, você começar a colocar métodos de treinamento. Tá? Agora, o indivíduo avançado, tá? Esse cara aqui, por já ser treinado, ele precisa, né, e quanto mais tempo de treinado ele for, vamos supor que seja um cara que treina já, por exemplo, por 4 anos, esse cara, ele precisa de variações frequentes.
E aí nessas variações frequentes, a gente pode pensar, por exemplo, em método de treino, a gente pode pensar em exercício, a gente pode pensar variação de volume e intensidade, a gente pode pensar variações das variáveis do treinamento de força, ou seja, a gente pode começar a variar com mais frequência, porque esse cara já é um cara mais treinado e a gente precisa quebrar a homeostase dele. Alterar essa homeostase para que ele tenha um ganho. O indivíduo iniciante não, né? Por ser um cara destreinado, qualquer estímulo que você ofereça, geralmente ele evolui. Então você precisa fazer menos variações nesse momento, tá? O que é importante nesse momento aqui do indivíduo iniciante é você fazer com que ele tenha aderência ao treinamento, visto que muitas pessoas que começam o treinamento encerram, né, suas atividades aí com 3 meses, ou seja, com 3 meses de academia, larga, não dá sequência, não dá continuidade. Como eu sempre digo, sem continuidade, sem resultado. Beleza? Então olha só, nessa aula aqui eu gravei para vocês um vídeo falando sobre diferenças de prescrições, o que você deve pensar para o indivíduo iniciante e o indivíduo avançado. Tá? O indivíduo iniciante, por ser destreinado e por vezes estar anos e anos sedentário, você precisa fazer menos variações. Tá? Você não precisa se preocupar com variações de método de treinamento de forma frequente, variáveis de treinamento de força. É fazer o básico para que ele tenha aderência e a partir desse básico ele já começa a mostrar resultados, porque ele era um cara destreinado. Agora, um indivíduo avançado, e quanto mais tempo ele for treinado, você vai precisar fazer mais variações. Variação de método de treinamento, exercício, volume de intensidade, variáveis de treinamento de força, ou seja, você precisa fazer essas variações de forma mais frequente, porque é um cara que já é extremamente treinado e para você conseguir alterar essa homeostase para ter uma supercompensação, você precisa de estímulos mais fortes, de estresses fisiológicos mais fortes para que esse cara continue evoluindo, tá? Porque ele vai chegando cada vez mais perto ali no limite genético dele. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não deixe de compartilhar com os amigos e um grande abraço aí para todos.